Bom, bem-vindos, pessoal. A gente, na verdade, está começando esse projeto. A ideia é que a gente possa falar abertamente de vários temas e não ter, assim, abordar algumas coisas diferentes do que a gente costuma ver nas palestras, né? Que é mais como fazer diagnóstico, que também é importante, né? Mas aí a gente também queria entender um pouquinho mais da questão de tratamento, que não é muito, a gente acaba deixando na mão dos outros, né, dos colegas de outras especialidades. Então a gente estava nessa discussão e a gente falou, eu sinto falta disso, eu também, e aí a gente, né, topou, daí o Magno vai trazer para a gente aí, né, então vou apresentar, né, o Dr. Carlos Leprovost, que é um médico geneticista, né, que é membro da Sociedade Brasileira de Genética e Genômica, fez a pós-graduação, a residência em genética médica, né, na Universidade de Ribeirão, né, na USP Ribeirão, e pós-graduação em endócrino também. E ele vai estar falando para a gente hoje sobre miopatias e questão de tratamentos e tudo mais. Bora lá. Ok, muito obrigado. E, pessoal, primeiro, obrigado pelo comparecimento aqui hoje. Eu acho que essa iniciativa nossa de começar a trazer um pouquinho a nossa sociedade e a gente à frente da genética é importantíssimo, né? Então, obrigado por isso, por esse momento aqui hoje, todo mundo está presente. Eu sempre defendo lá no grupo, né, que a nossa, basicamente, a ação tem que ser visar ao paciente e à família. Então, nós somos realmente para a gente é importante diagnóstico. A gente vai atrás do gene, a gente vai atrás, quando acha o gene, acha que talvez não é o gene, tem que ir atrás em outras regiões. A gente fica nessa coisa de investigação porque nos é ensinado assim, e isso é o básico, né, da nossa especialidade em ser investigativo. Mas muitas vezes o paciente ele quer o quê? Algo que melhore a qualidade de vida dele. Ele quer um tratamento, não uma cura específica. A gente está muito associando tratamento para tratamentos específicos. É do geneticista doença de Fabry, é do geneticista amiloidose, é do geneticista os erros inatos. Sim, são, mas qualquer doença que passe pelo geneticista, cabe a ele melhorar os sintomas do paciente. Então, se chega um paciente lá com uma miopatia, que é o tema de hoje, ele tem uma dor crônica, cabe ao geneticista receitar um medicamento para dor crônica, se for indicado, uma gabapentina, pregabalina, saber mecanismo de ação, saber contraindicação, saber quando iniciar, que dose iniciar, como iniciar. Então, esses são os pontos que a gente vai trazer nesse conjunto de reuniões aqui. A gente começou com miopatias, porque é um tema que eu tinha preparado já, mas tem vários temas, que, inclusive eu não sei. O próximo, por exemplo, é oncologia, mais voltado a tratamento somático, enfim, que é com o Henrique, que eu acho excelente. E o segundo intuito é da gente poder ter um campo aberto aqui, né, de se sentir à vontade, como a minha falou, em ter dúvidas, falar, não tem pergunta boba aqui. Ninguém aqui vai apontar o dedo, ninguém aqui vai ser mal educado, ninguém aqui vai falar para o outro você está fazendo errado, que a gente vai trocar experiência. A nossa especialidade, muito dos estudos, eles não são controlados duplos cegos, então muito do que eu vou falar aqui hoje são basicamente experiências de grupos, de pequenas coortes. Funciona ou não funciona? Eu vou basicamente ter que mostrar o que o estudo mostrou, mas são todos estudos pequenos. Mas é o que a gente pode muitas vezes fazer. Tá? Eu não quero aqui que ninguém passe cloroquina para todo mundo, né? Então só quero mostrar evidência, basicamente, mas a gente tem que lembrar que a nossa evidência nem sempre a gente consegue aquela mais importante, grande, desejada, porque o nosso subgrupo de pacientes é muito pequeno. Dito isso, uma introdução muito grande já, eu vou compartilhar minha tela aqui. Só um minutinho. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Mi, está conseguindo ver? Sim, ele está no modo. Eu vou compartilhar Não inteiro está aqui. em modo apresentação. Isso. Ótimo. Agora está em modo tela cheia. Perfeito. Tá. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer. Então, pessoal, para a gente falar de miopatia e distrofia musculares, quando eu saí da residência, para mim isso aqui era uma grande incógnita. Quando eu via lá no prontuário miopatia nemalínica em segmento em uso de corticoterapia, 2 anos, era uma interrogação atrás de interrogação.
Eu só fui compreender isso daqui após a residência, quando comecei o consultório, eu comecei a ter pacientes com essas doenças. A gente precisa começar a colocar as doenças genéticas em gavetas, em grupos, senão a gente fica louco. Tá? São basicamente 20 mil genes, 8 mil doenças, não dá para você ficar especialista em todas elas. Então, você fica especialista em grupos de doenças e você fica especialista em basicamente como investigar essas doenças de cada grupo. Quando a gente vai falar de miopatias, só meus conflitos aqui de interesse, né? Basicamente todos que podem ser conflitantes com essa aula aqui. E vão ser 2 reuniões, tá? Nessa primeira reunião, eu vou falar um pouquinho de conceito de miopatia de distrofias musculares, tá? Eu quero falar de histologia. É chato, enfim, não, a gente tem que saber uma histologia, porque muitas vezes vai vir para a gente lá um corte histológico, ou com o laudo, ou com a foto. Né? Então, assim como a gente recebe ressonância, a gente tem que aprender a ler ressonância, a gente tem que aprender a ler também histologia. E para vocês saberem que esse diagnóstico de miopatias, eles vêm da histologia, e agora que a gente está fazendo correlação com a genética. Né? Então, vai ser o terceiro tema, correlação da histologia com a genética. O painel NGS, a gente sabe que ele está agora como despontando como Tier 1 em várias doenças, incluindo dentro das miopatias. Como estão os guides atuais relacionados aos sintomas? Aonde que estão esses pacientes? Então, cada um de vocês, quando forem dar aulas, sejam em associações, sejam em faculdades, sejam dentro de qualquer instituição, vocês têm que saber onde estão essas pessoas. Elas não estão no nosso consultório. Elas chegam no nosso consultório por sorte. E a gente, muitas vezes, fecha o diagnóstico, tá? Vou passar um primeiro caso clínico, que é um caso clínico esse publicado, só para a gente começar a discutir tratamento. E o segundo, terceiro e quarto caso clínico são casos clínicos meus de consultório mesmo, que eu estou tratando, para vocês verem na prática como que funciona. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então, a primeira reunião ela é um pouquinho mais teórica, a segunda reunião ela traz aspectos éticos, mas eu vou falar já eventualmente de tratamentos, tá bom? Então, aspectos gerais de miopatias, tá? São mais de 200 doenças musculares genéticas. E daí a gente pensa, poxa, é raro. Não, se a gente pegar a prevalência somada delas, é 1 para 1000. A mais comum, a gente sempre achou que era Duchenne, realmente Duchenne é muito comum, mas a face escapulohumeral está se despontando como talvez a mais comum, né? Quando a gente faz trabalhos em NGS, até mais que a Duchenne Becker, em algumas populações. Tá? O que é importante desse slide? Prevalência de 1 para 1000 de distrofias musculares genéticas. Isso aqui é maior que o quê? Maior que esclerose múltipla. Esclerose múltipla a gente vê todo dia o pessoal falando. Miopatia muscular, quase nunca. Duchenne, às vezes. O resto, nenhuma. Nemalínica, central core, multiminicore. Congêneres, então, a gente nunca ouve. A gente, na faculdade, estuda lá por 6 meses dermatomiosite e polimiosite. Fui ver agora há pouco, em relação à polimiosite, 1 para 1 milhão. Então, a gente talvez esteja deixando por preconceito de lado a genética, esquecendo que elas são até mais incidentes que as doenças comuns que a gente aprende. Então, é o nosso papel em relação a mostrar isso para os alunos, para as universidades, para os professores, para mostrar que realmente são doenças que cada vez mais são comuns, porque a nossa capacidade de diagnosticar ela vem aumentando. Sobre o músculo esquelético, então, a gente tem 3 tipos, né? Básico do básico, cardíaco, liso e o esquelético, mais de 640 músculos do corpo humano. E aqui surge a parte do qual que é os sintomas de uma miopatia. Basicamente tudo, né? Então, se eu tenho 640 músculos, eu tenho um defeito genético e uma proteína que está regulando aquele músculo, seja uma proteína relacionada à matriz extracelular, à membrana plasmática, ao citoplasma, ao túbulo T, já vou falar tudo isso daí. Eu posso ter fraqueza muscular proximal, fraqueza muscular distal, depende da proteína, fraqueza muscular generalizada, eu posso ter dores. Muitos desses pacientes são diagnosticados, muitos com fibromialgia, eu tenho 2 que chegaram para mim como fibromialgia. Desesperados porque nada, eles vieram procurar canabidiol, e eu falei, espera um pouco, posso pesquisar você geneticamente? Posso. Fui lá descobri com um painel, não foi nem exoma, os 2 eram miopatias com mutações patogênicas. Então, muitos com fibromialgia. Então, a gente tem que começar a aumentar esse leque. Tá? Fora isso,
Parte respiratória pode estar afetada, diafragma é o músculo. Parte cardíaca pode estar afetada. Em muitas das miopatias eu tenho que fazer alguns exames cardíacos em paralelo, tomar cuidado com o coração também. Inclusive porque um dos off-labels utilizados são beta-adrenérgicos. Então, você não vai utilizar um salbutamol sem fazer antes um Holter no paciente. A gente vai aos poucos chegando nessa parte, tá? Sobre ainda a histologia. Então, o músculo é dividido em fáscias, né? As fáscias têm as miofibrilas têm os sarcolemas, que são as regiões com os túbulos T, e a actina e a miosina são as duas proteínas que fazem a contração muscular. A gente aprende assim, mas na verdade é assim, tá? Então, aí tem mais de 200 proteínas que vão ajudar o filamento de actina e o de miosina a se interpor, passarem um sobre o outro. Mas pensa, a célula muscular ela é muito específica. Ela é a única célula do corpo que tem que sofrer uma força mecânica extremamente grande para ela fazer a sua contração e extremamente grande para a sua extensão e ela não pode se romper. Então, para que isso aconteça, tem que ter um aparato proteico muito bem articulado. E aqui surgem todos aqueles grupos de proteínas que vão ajudar a manter a estrutura. E quando a gente olha isso no livro, isso assusta. É que nem leucoencefalopatia. Quando a gente vai estudar a leucodistrofia no livro, a gente esquece. Nunca vou estudar isso. Mas quando a gente começa a perceber para que serve cada proteína e começa a pegar pacientes, estudar, fica um pouquinho mais fácil. Então, nós temos proteínas que são grudadas diretamente com filamentos de actina, miosina e com a membrana plasmática e com a matriz extracelular. Por exemplo, aqui está o DMD, distrofina, que causa Duchenne. Aqui tem o sarcoplasma. Sarcoplasma é um nome bonito para a membrana plasmática da célula muscular. E tem alguns grupos, as distroglicanas, as sarcoglicanas, que podem todas causar distrofia de cinturas, tá? E aqui na matriz extracelular também, a gente tem colágeno 6, alfa-laminina, tudo isso daí pode causar eventualmente alterações musculoesqueléticas. Mas não apenas nessa região. Nós temos uma região muito específica da célula muscular que basicamente a própria membrana plasmática dos miócitos, né, ela se autoinvagina, formando essa estrutura aqui chamada túbulo T. E por que ela faz isso? Porque assim ela aumenta a superfície de contato, tá? Né? A gente tem uma célula que tem mais aqui matriz extracelular e facilita essa distância entre o retículo endoplasmático e a matriz extracelular. Por quê? Porque aqui, para ter contração muscular, como toda contração muscular, eu tenho que ter uma troca de canais iônicos, tem que sair cálcio do retículo endoplasmático, tem que entrar sódio. É basicamente muito parecido com a contração cardíaca, só muda os potenciais. E o túbulo T, ele facilita isso. E aqui a gente tem várias também proteínas, BNI1, caveolina 3, HIR1, né? Proteína HIR1 é uma proteína gigantesca que quase todo painel que você pedir vai vir um avulso, né? Porque de tão grande que é. Mas são proteínas mais associadas aqui a miopatias. Tá? Um fenótipo dessas proteínas, quando está alterado, é um fenótipo mais de miopatias, e a biópsia também. E o fenótipo e a biópsia dessas proteínas aqui é mais de uma distrofia muscular, não é regra, tá? Isso daí é só para dar começar a guiar vocês sobre a diferença entre as duas. Novamente aqui, só para vocês entenderem, então a gente tem o retículo sarcoplasmático, tem que ter o efluxo de cálcio, tá? Tem que ter um influxo inicial para ter o efluxo de grande quantidade de cálcio, para ter contração de uma célula, e essa contração muscular de uma célula passar para outra através do mecanismo de voltagem, e assim todo aquele músculo conseguir contrair de uma forma equilibrada. Hoje, pessoal, a gente está indo mais basicamente para uma classificação diferente. Então, a gente tem as distrofias musculares, né? Então, aqui tem uma biópsia de distrofias musculares, que são esse conjunto de doenças que levam à necrose muscular, regeneração muscular, alteração de fibra, alteração de matriz extracelular. Veja que uma biópsia muscular bem desordenada, né? A gente vê aqui que tá nada organizado. Esse que é o grande conjunto de distrofias musculares. É mais comum do Duchenne. Tá? Não é a única doença que causa essa biópsia e não são só doenças genéticas que causam essa biópsia. Adquiridas também podem causar. Tá?
E tem as miopatias. Miopatias, pessoal, a gente vê que tem uma certa organização, mas que não está perfeito. Vê que as fibras musculares aqui estão muito diferente, está muito desproporcional o tamanho delas. Tem umas muito pequenas, umas muito grandes, umas com o núcleo no centro. Então, histologicamente, né, a gente tem essa divisão, que é uma divisão clássica, por isso que surgiu os termos e os nomes que a gente usa até hoje para classificar os pacientes. Mas eu gosto muito de utilizar, quando chega um resultado, eu falo para o paciente, olha, você tem uma doença muscular genética, ponto. E depois eu falo um pouquinho sobre o prognóstico, um pouquinho sobre o tratamento, um pouquinho sobre a patologia, um pouquinho sobre o resultado da biópsia, mas eu gosto de utilizar esse termo porque ele basicamente engloba tudo. Ele engloba que tem a parte genética envolvida, que tem uma parte de doença, então é uma alteração patológica, e a parte muscular. Com isso, consigo tirar da cabeça que seja autoimune, que seja fibromialgia, que seja polimiosite, o que chega também de polimiosite no consultório, que depois a gente vê que não é brincadeira, é bastante. Então, aqui é uma histologia. Guardem essa imagem, isso aqui é normal, tá? Então, isso aqui é o que a gente espera encontrar e é o que a gente espera que todo mundo aqui na sala tenha, tá? Então, aqui é uma coloração, uma toxina eosina, núcleos estão bem aqui na periferia da célula, um pouquinho de matriz extracelular circundando aqui as células. Aqui é uma outra coloração chamada Gomori, fica mais azulada, é muito boa para nemalínica, para a gente diagnosticar. Aqui tem mais duas colorações, essas aqui elas vão verificar principalmente a atividade oxidativa da célula. Então, a primeira chamada é de NADH, e a gente consegue diferenciar entre a célula tipo 1 e tipo 2, não vou entrar em detalhe, uma é mais contração rápida, outra mais contração lenta, uma tem mais atividade, libera mais ATP, tem mais mitocôndrias que a outra, mas a gente consegue diferenciar e são importantes para algum tipo de miopatias. E essa aqui é a TPase. A TPase, basicamente, a gente coloca a lâmina num pH de 4,3, o pH bem ácido, e vai ativar a TPase, e com isso a fibra tipo 1 vai ficar mais clara, é diferente, é bem contrário da NADH. E a fibra tipo 2 vai ficar mais escura, porque a fibra tipo 1 vai ativar a TPase e vai deixar um pouquinho mais clarinha essa fibra. A gente consegue utilizar esse tipo de histologia para diferenciar principalmente os dois tipos de fibras, tá? Já vamos ver lá para frente o porquê. E agora eu quero falar um pouquinho dos padrões patológicos. O padrão patológico clássico para distrofia muscular Duchenne, tá? Veja que está totalmente irregular. É aquela mesma foto, um pouquinho maior. Então, aqui eu tenho vacúolos, aqui eu tenho gordura entre as células, tá? Aqui, basicamente, eu tenho células musculares de vários tamanhos. O endomísio está totalmente invadindo alguns locais, eu tenho apoptose, eu tenho inflamação. Então, veja que não tem nenhum tipo de organização. Tá totalmente desorganizado. A gente consegue ver que a cada contração muscular, basicamente, o paciente vai perdendo músculo. Tá? Por isso que em Duchenne, quando você dosa CPK, eventualmente se encontra 15 mil no CPK, né? Porque o paciente está lá fazendo seu movimento e a cada movimento que ele faz, a célula não consegue, ela quebra aquela membrana plasmática. E as distrofias musculares, muitas delas, elas vêm com outros sintomas. Por exemplo, o Duchenne pode vir com cardiomiopatia dilatada, especialmente após os 15 anos de idade. Eu posso ter uma deficiência intelectual associada, tanto é que a mediana de inteligência para esses pacientes no QI, né, é velho usar o QI, eu sei, mas está em 88. Pode ter alterações relacionadas aos cones, então os cones também têm DND, por isso que pode ter cegueira noturna, dificuldade de ver à noite. Eu posso ter alterações intestinais, são mais raras, mas a gente vê que é uma doença sistêmica, tá? Eu também queria falar algo, aqui eu tenho um videozinho. Thank you. Noitinha. Bem, todo mundo já viu ali, manobra de Gowers, tá? Não é patognomônico, mas o paciente tem dificuldade desde a sua infância e os sintomas começam ali com 3 anos a conseguir subir, então ele começa a fazer essa marcha, onde ele utiliza a mão para conseguir subir, fora outros sintomas, como a hipertrofia de panturrilha, né? Que não é bem uma hipertrofia, é gordura acumulada, tá? A gordura vai se acumulando tanto naquela região que faz um aumento bem grande da panturrilha.
Gowers também não é patognomônico de Duchenne, tá? Mas é um sintoma, ainda mais em meninos, muito sugestivo. Aqui tem outros padrões que eu queria comentar, aqui de biópsia também. Então, aqui é um padrão chamado centronuclear. Então, quando vocês verem paciente com miopatia centronuclear ou miotubular, mais bonito ainda. Por que tem esse nome? Porque fez a biópsia e encontrou isso, tá? A gente vê aqui na biópsia tem centro nuclear, tem núcleos centrais encontrados, tá? Então, é uma biópsia irregular. A gente vê outros achados aqui, então vê que as fibras estão bem desproporcionadas, o tamanho entre elas. Uma outra coloração, tá? Aqui com o centro bem no núcleo da célula. Lembrar que o centro, o núcleo da célula do miócito, ele é periférico, tá? Ele não é central. Então, quando está centro nuclear, isso aqui é um sinal patológico que dá o nome à doença, inclusive. Aqui a nemalínica e aqui a gomória, a coloração que eu falei para vocês que é melhor, que encontra esses corpúsculos nemalínicos azulados, tá? Vários deles aqui na célula. Então, apesar do tamanho aqui, principalmente, estar próximo uma das outras, não tem uma diferença de tamanho muito grande entre as fibras, o tecido, o endomísio está bonitinho, a gente vê esse monte de inclusão de corpúsculos. Então, quando vocês verem lá no prontuário o paciente que segue com miopatia nemalínica, é alguém que tem fraqueza muscular ou algum outro sintoma, dificuldade respiratória, e na biópsia muscular vem esse padrão. Um outro padrão, central core. O central core, para a gente conseguir diagnosticar, é melhor utilizar aquelas colorações relacionadas à atividade metabólica, então a TPase ou NADH. A gente vê essa região mais apagada aqui na região central. Então, aqui vê com uma atividade mitocondrial central um pouco diminuída. Dá para conseguir ver na Gomori? Dá. Se você forçar, você consegue ver, mas é muito melhor utilizar a TPase ou você colocar em pH ácido, né? Para conseguir, basicamente, desculpa, ver pela TPase ou pelo NADH. E o último padrão, então, comentei um pouquinho sobre centro nuclear, nemalínica, central core, tá? Que é um pouquinho mais apagado, não confundir com centro nuclear. É um padrão que não se encaixa em basicamente nenhum outro, tá? Então, quando você não tem nenhum padrão específico, mas você consegue ver essa desproporção de fibras, e novamente, aqui é muito útil a gente utilizar aquelas colorações que vê atividade oxidativa. A gente fala que é uma miopatia por desproporção do tamanho da fibra, tá? E daí a gente pode até falar qual que é o tipo de fibra que está mais desproporcional, se é tipo 1 ou tipo 2. A gente consegue ver muito bem e até diferenciar aqui na coloração de TPase, tá? A tipo 1, ela está muito menor. Lembra que a TPase ela é ativada, né, no pH ácido. E a gente consegue ver também aqui na metoxilina e eosina, só que a gente não sabe qual que é o tipo de fibra. Tá? Mas isso aqui é um padrão que a gente basicamente, quando não se encaixa em nenhum dos outros, a gente coloca nesse. E dos padrões histológicos, porque eu falei aqui a aula de genética, né? Porque eu estou insistindo em histologia, porque ainda assim é os diagnósticos, né? Ainda assim, se a gente fala miopatia por HIR1, ninguém vai entender. Agora, se a gente fala miopatia central core, o pessoal já vai começar a ter um pouco mais de ideia. Está mudando, genética muda aos poucos, tá? Os nomes. E com isso, a gente consegue fazer uma correlação fenótipo, não é nem tanto fenótipo, é biópsia aqui, né? Histológico com o genótipo. Aqui é um quadro bem reduzido, nós temos mais de 200 genes relacionados, tá? Eu trouxe só os mais comuns. Então, por exemplo, se eu falo de uma centro nuclear, que é aquela que tem o núcleo bem no centro aqui, eu penso em que? MTM1, dinamina 2, HIR1. HIR1 todas, tá? Esse aqui, qualquer um, se você chutar HIR1, você vai acertar. SPEG, BINI. Se eu penso em nemalínica, NEB, com certeza. Mas ACTA1, também posso pensar, TPM2, tá? Então, isso aqui você vai pedindo com o tempo, vendo pacientes e estudando cada vez mais essas doenças. A miopatia central core, tá? Então, quando tem aqui o core mais apagadinho, a gente pensa novamente em HIR1, MYH7, e aqui MYH7 causa o quê? Cardiomiopatia hipertrófica também. Então, pesquisar a parte cardíaca também. TTN também causa uma cardiomiopatia, então também tem que fazer aqui um Holter, tem que fazer uma ressonância cardíaca, enfim, avaliar MYH7, então outro gene, é o mesmo na verdade, né? Então a gente começa a ver a correlação entre o músculo cardíaco e o músculo esquelético. E das desproporcionais, o mais comum é também o ACTA1, tá? Mas HIR1, novamente, aparece aqui, ele aparece em todas, tá, pessoal?
E a gente vai discutir agora um pouco da parte da investigação, como que a gente pode melhorar. Dito isso, se tiver alguma pergunta, pode mandar no Q&A, pode mandar no bate-papo. Eu vou tentar não falar muito, que eu quero falar mais 10 minutinhos só, para que a gente possa começar a conversar mesmo, né? Que é o grande objetivo dessa discussão. Esses aqui são os sintomas de miopatias. E não tem um sintoma específico. Esses pacientes estão na ortopedia, esses pacientes estão na reumatologia, esses pacientes estão na clínica médica, neurologia, pediatria, todos os lugares, eles não estão com a gente. Então, eu acho que o nosso principal dever aqui é educação médica continuada para os nossos colegas, né? Então, em vez de tentar afastá-los, tentar trazer eles para a gente, porque se eles pensarem, poxa, meu paciente com fibromialgia, na verdade, pode ser uma miopatia. E se for uma miopatia, pode ter um tratamento específico para ele. Então, talvez o geneticista consiga, eventualmente, ter um pouco mais de mão em relação a isso. Mas para isso também a gente precisa começar a entender como que trata esses pacientes. Tanto o que está no on-label, quanto o que está sendo feito lá fora no off-label, porque a gente não tem um número suficiente de pacientes para fazer um estudo grande, né, um ensaio grande. As farmacêuticas agora que estão tentando implementar basicamente terapias gênicas para algumas dessas doenças têm que fazer um ensaio clínico, porque é terapia gênica, e elas estão tendo dificuldades em conseguir pacientes, né? Então, como que são os sintomas? Tem sintomas negativos e positivos, não vou me ater a isso, porque é meio óbvio, mas negativos você tem perda de alguma função, então fraqueza muscular, atrofia, intolerância ao exercício e fadiga. Veja, o paciente aqui está onde? Reumato, pneumo, imuno, GO, né? Acho que é tireoide, eventualmente. E sintomas positivos, mialgia, cãibra, contraturas articulares, colágeno 6 faz muita contratura articulares, miopatia de Urich, miotonia e mioglobinúria. Então, aonde que está aqui? Está no neuro, né? Eventualmente está no fisioterapeuta, está fazendo acupuntura, está no ortopedista, está no nefro. Então, eles estão em todos os lugares, pacientes. Se a gente procurar, a gente vai achar, né? Está na reumatologia, principalmente. Então, cabe a nós educar os nossos colegas. Eu acho que essa é a principal mensagem. Então, aqui a gente começa a pensar, eu peguei isso aqui do Medicina Net. Medicina Net, grau de evidência D, mas é o que a grande maioria dos nossos médicos do Brasil usam para estudar. Já teve alguns estudos de número de páginas que são entradas, e ele sempre está no top 5, né, entre os profissionais médicos. E quando você vai lá em fraqueza muscular proximal, você vê os exames, né? Você vê a história clínica, sempre tem que fazer, exame físico, né? Tem que fazer sempre. Veja que ele sempre vai jogar para o lado mais da reumatologia. Sinal do Challe, fenômeno de Renault, artrite, mão de mecânico, papela de Gottron, heliótropo, enfim, só aqui que ele vai jogar um pouquinho para a parte genética. E na parte de exames, ok, enzimas musculares, lembrar que a gente pode pedir não só CPK, pode pedir aldolase, TGO, TGP, todas essas estão no músculo também. Hemograma, creatinina, albumina, cálcio, concordo com todos isso, HIV, né, tem que lembrar, miopatia por HIV, miopatia alcoólica, miopatia, enfim, as adquiridas têm que ser lembradas. Anti-Jo, e aqui a gente começa a pensar, será que vale a pena a gente pedir aquele monte de anticorpos? Porque o pessoal insiste tanto em dermatomiosite, polimiosite, e eu, como eu falei para vocês, acabei de ver a incidência de polimiosite 1 para 1 milhão, e a incidência de miopatia genética 1 para 1000. Então, não sei. E aqui a eletroneuromiografia é muito útil, tá? Potenciais polifásicos, sugestivos de miopatia. A eletroneuromiografia, sempre que tem um paciente com dor muscular, com fraqueza muscular, com algum sintoma muscular, vocês peçam. Peçam porque ela pode eventualmente dar um sinal que vocês não achavam. Esse primeiro paciente meu com fibromialgia, por exemplo, eu tive um insight em falar, vamos fazer uma eletroneuro. Ele não tinha fraqueza muscular. Ele não sabia, ele tinha, na verdade. E eu conversei com ele, ó, é um exame que dói um pouquinho, eu não tenho certeza, conversei com ele para ver se ele concordava, e vem um padrão lá polifásico altamente sugestivo de miopatia, e graças a isso que eu pedi o painel, não foi uma dádiva divina, né? Teve aí uma eletroneuromiografia no meio que me sugeriu pedir. E daí, com isso eu aprendi. Quando chegou o segundo paciente com fibromialgia, eu pedi diretamente, e por sorte, sei lá, os 2 pacientes até agora que vêm com fibromialgia no consultório, os 2, na verdade, têm diagnóstico genético com mutações patogênicas.
E tudo isso no Medicina.net, guiando para a biópsia muscular. Vejam, gente, cadê aqui exame genético? Não estou vendo. E aqui eu estou falando de, acho que de adulto, principalmente, né? Então, mudaria isso aqui. Colocaria painel genético logo no início, com Tier 1, tá? A gente ganha tempo, em vez de pedir exames. Tem exame aqui imunológico que não é barato. Alguns exames imunológicos custam mais de R$ 200. E a gente fala lá do painel genético, custa menos que uma ressonância, né? Então, para mim, é um Tier 1. Se eu pudesse mudar, eu mudaria esse guide aqui. Esse segundo guide aqui, eu não estou conseguindo ver. Ele é para dor muscular, doutora? Está bem na parte Mialgia. da mialgia. Obrigado, doutora, que está bem na parte onde eu não consigo ver. Mialgia também, né? De um site onde o pessoal vai ver. E mialgia, tá? A gente tem que pensar em mialgia inflamatória, mialgia ocasionada por dengue, mialgia ocasionada por exercício físico, enfim, tem milhões de causas. Mas veja, fibromialgia, polimialgia reumática, hipotireoidismo, descondicionamento físico. Pessoal, a gente pensa tanto na parte dermatomiosite, corpúsculos de inclusão, enfim, a gente pensa tanto na parte autoimune e na infecciosa. A infecciosa tem que pensar, principalmente quando está em período endêmico, quando tem sintomas, mas é muito raramente a gente consegue ver a parte genética aqui. E para mim, se eu tenho paciente com mialgia e com rabdomiólise, eu vou correr para o painel. Eu não vou nem esperar, né? Ainda mais associado com fraqueza muscular, né? Então, aqui na fraqueza muscular, ele sugere fazer deficiência de distrofinas. Sugere que pode ser um Becker. Não, tem outras 300 causas aí. Então, novamente, se eu pudesse mudar, painel genético, colocaria aqui no meio, painel NGS. Para quem faz enfermaria, bebê infantil, poxa, vale a pena fazer exame físico? Vale, porque bebê infantil com hipotonia pode ser tudo, central, periférico, pode ser hipóxico isquêmico, pode ser cromossomopatia, pode ser Prader-Willi, pode ser amiotrofia espinhal, pode ser alteração neuromuscular, pode ser miastenia congênita, mas pode ser miopatia também. Então a gente não pode perder tempo. E o que eu vejo de bebê hipotônico, é, enfim, que não é sindrômico, indo para cariótipo, depois indo para arreio, tudo bem, tem Prader-Willi no meio, tá? Ok, a gente até pode perdoar um pouquinho, mas perdendo tempo, indo para respirador e sem diagnóstico, não é pouco. Então, eu também colocaria aqui no meio dessa investigação, e quando estiver para a investigação do FLOP Infant, a gente começa a ver que tem que pegar a história clínica, né, o exame clínico, fundamental fazer isso, para tentar entender se esse bebê hipotônico é central ou periférico. Eu acho que é o primeiro grande, a gente tentar entender. Vale fazer, eventualmente, uma ultrassom transfontanela, vale, com certeza, investigar essa infecção congênita. Encefalopatia hipóxico-isquêmica, eu estou tratando hoje como diagnóstico de exclusão. Eu só excluo quando tem realmente todas as causas genéticas já excluídas, inclusive tem painéis genéticos para paralisia cerebral, genes que imitam PC. E tem muito PC aí, só para um adendo. Se você tiver um PC com regressão neurológica que não está evoluindo ou que tem convulsão continuada, suspeito. Tá? Que o PC ele tem a sua hipoxemia, mas ele progride. Ele é um quadro progressivo, o paciente vai ganhando habilidades com dificuldades. Agora, um PC desses atípicos tem uma grande chance de ser genético mesmo. Então, investiguem. E também a gente pode ter as periféricas. E nas periféricas, ok, está correto. Pediram CPK, eletromiografia, ultrassom muscular. Eu não comentei, não dá tempo de falar disso, mas ultrassom muscular, ressonância muscular, eu vou comentar na próxima aula, uma ressonância. É muito utilizado e muito bom para poder avaliar. SMN1 e 2, tá? Então, realmente são doenças tratáveis. Então, a AME, a gente tem que diagnosticar. A DM1, estão colocando aqui, eventualmente, algumas doenças genéticas, mas só duas, né? Então, tá muito pouco. Já colocam de novo, autoimune. Poxa, uma criança nasceu agora, já está com uma doença autoimune, é muito pouco provável. Então, colocaria aqui o painel genético como, com certeza, um Tier 1 para investigar essas crianças. Dito isso, eu vou compartilhar rapidinho, pessoal, um caso, para não ficar só um discurso aqui. Esse caso não é meu. Os três próximos da próxima aula vão ser meus, para vocês verem
o da teoria e o da prática. Na prática é um pouquinho mais complicado. Então, que um menino que ele nasceu com dificuldade respiratória já, tá? Foi um Apgar-2 dos 444, ele tinha uma hipotonia severa, dificuldade para os reflexos primitivos, dificuldade para se alimentar, o reflexo de Moro ausente, então uma criança que tinha até uma ogiva alta, um palato ogival, né? Então a gente consegue ver esse sinal como uma hipotonia desde intraútero, e ele foi logo no primeiro dia para a unidade neonatal, tá? Por causa dessa dificuldade respiratória, né? E depois de 54 dias, então veja, o paciente foi para a UTI. Na UTI o pessoal não investiga a parte genética. Eu tive essa semana uma consulta dentro da uma UTI. Isso aí para mim foi uma mudança de paradigma. Eu nunca imaginei que iam me chamar por telemedicina dentro da UTI para um paciente. Me chamaram, né? E eu acho que isso é realmente a gente começar a ajudar UTIs, porque grande parte dos pacientes que estão em UTI com dificuldade respiratória, com sepsis sem esclarecer, com acidose metabólica, na verdade é uma doença genética. E a gente tem que agir o quanto antes possível, tá? Esse paciente aqui foi publicado em 2021, ficou 54 dias com suporte respiratório, foi melhorando aos pouquinhos, né? Acharam que ele já estava melhor, né? Mandaram para casa, não pesquisaram muito a causa. Depois de 2 semanas, piorou a função respiratória, voltou para o hospital, começou ventilação mecânica, colocou uma traqueostomia, né? E teve que deixar não só uma traqueostomia, colocou agora uma sonda nasogástrica, né? Além disso, uma gastrostomia, porque só a sonda não servia, ele estava com dificuldade, estava tendo refluxo. Então, a gente vê a parte respiratória, a parte motora, deglutição indo embora, né? Reflexo estava ausente. E nisso, já foram 2 meses que o paciente basicamente viveu dentro de uma UTI, né? A mãe desesperada, toda a parte psicológica envolvendo esse caso. E daí, sim, resolveram investigar, depois da segunda internação. E investigaram ok, fizeram um ultrassom de crânio normal, CPK normal, amônia normal, ácidos graxos de cadeia muito longa, que é um exame caro, tá, né, barato, normal, ácidos orgânicos normais. Foi feito para descartar 2 kits de MLPA, um para descartar ela não, desculpa, a ametrofia espinhal e outro para descartar a Prader-Willi, os dois vieram negativos, tá? Foi feito um CGH-Array, indicação aqui, ao meu ver, não tem indicação, já descartou a principal hipótese que poderia ser pega pelo um CGH-Array, tá? E não era uma criança dismórfica. Mesmo assim, talvez seja o que o hospital tenha disponível e resolveu fazer, já que suspeitava realmente de que era uma doença genética. Na dúvida, fez, bem normal. Só depois foi feita uma análise por NGS. E a análise por NGS encontrou uma variação em hemizigose, porque é um gene ligado ao X no MTM1. Então, é uma variante missense, uma troca na posição 66. Naquela época, foi classificada como uma VUS, tá aqui o paciente, a mãe também é portadora. Eles fizeram exames adicionais, então eles identificaram que a mãe era portadora, tá? E eles conseguiram, através de uma análise computadoracional em sílico, mudar essa classificação de VUS para provavelmente patogênica. Tem tudo isso daí explicado no artigo, como que eles mudaram a classificação. E é muito comum vocês encontrarem VUS, tá? E só um outro adendo, geralmente as VUS, elas são reclassificadas para benignas, tá? Só em torno de 5% que são reclassificadas para provavelmente patogênicas, mas esse caso foi, tá? E nisso a gente entra, para terminar, num tipo de miopatia que eu comentei já, que é centronuclear, que é aquele que tem o núcleo bem no meio da célula. Qual que é o principal gene? Bem, o início dessa doença pode ser desde a infância até adulto, e geralmente envolve aqueles proteínas do túbulo T. Lembra que eu comentei que as miopatias sempre não, mas geralmente envolve a proteína do túbulo T, enquanto as distrofias musculares envolvem mais as proteínas relacionadas à membrana plasmática? Então, é basicamente não é sempre isso, depende da mutação, depende se está em heterozigose ou homozigose, mas é um memorando para a gente ter. E quais são os 2 principais genes? Ligado ao X, MTM1, então vai dar em meninos, tá? Mas a mãe
não vou considerar como portadora, que a gente começa a ver, e isso é também algo que eu quero tirar. Eu ouvi muito isso. Doença ligada ao X, mãe portadora, né? E a gente começa a ver que, na verdade, as mães, elas têm algum comprometimento, não tão grave, mas elas têm alguma alteração, uma fraqueza muscular leve, uma diminuição de força grau 4, uma alteração cardíaca, uma alteração respiratória, enfim, né? Não só para miopatias, como para outras doenças ligadas ao X. E as dominantes pela dinamina 2, tá? Tem formas recessivas? Tem. E elas são graves, tá? HIR1, se eu tiver mutações nos dois alelos patogênicas, eu vou ter um quadro que lembra MTM1. MTM1 é grave por quê? Porque é ligado ao X e está em hemizigose, né? E o menino não tem outro X para conseguir compensar. BIN1, tá? Recessiva. TTN também pode levar a massa intranuclear e o SPEG também. E aqui, novamente, uma biópsia mostrando o núcleo bem centralizado nesse paciente. Esse paciente ele não fez a biópsia, né? Eu acho que, se eu não me engano, ele chegou a óbito, né? No artigo, ele não foi, infelizmente. A gente também consegue ver aqui a centronuclear, aqui é uma NADH, mas não é a melhor coloração, tá? E só para a gente poder ver, eu não vou ler tudo isso aqui não, tá? A incidência dela isolada da MTM1 é 1 para 50 mil, tem mais de 500 mutações, então não adianta fazer hotspot, sequenciar o gene inteiro, se puder sequenciar no mínimo 5 pares de bases lá entre os intros e exons para ver mutações que pegam splicing também, tá? Pode ter desde a gravidez movimentos fetais diminuídos, polidramia, porque está sugando menos líquido amniótico, pode ser prematuro, tá? E eles são hipotônicos desde o nascimento. É muito grave os meninos que são cometidos com isso. Tanto é que a mediana de vida, a mortalidade é muito grande e 64% das crianças vão a óbito com menos de 18 meses de idade. Então, faz parte do aconselhamento vocês serem claros com a família, serem claros com a família em relação ao prognóstico que é reservado. E quando eles ficam, os que sobrevivem, né, ficam dependentes de respiradores, ficam dependentes de gastrostomia ou sonda nasogástrica ou nasointeral. Tem que eventualmente fazer todo o movimento para não criar escara, porque eles ficam basicamente muito hipotônicos. Então, é uma miopatia grave da infância quando a mutação é patogênica. E as mães, elas não são basicamente assintomáticas, não, tá? Esse artigo, ele é muito 2019, se não me engano, mostrando que as mães, elas têm um aspecto de miopatia, mas alguns mais centrais, tá? E veja que a mãe 1, basicamente, né, ela está em cadeira de roda. Então, eu não posso falar que aqui é uma miopatia ligada ao X que não afeta mulheres, né? Então, as mulheres, elas não são carregadoras. Eu até não gosto de colocar em heredograma ligado ao X as mulheres meio pintadas. Eu não gosto. Eu sempre coloco elas sempre pintadas, porque elas vão ter alguma apresentação. Pode não ser tão severa, geralmente não é. A grande maioria está mild, a gente vê aqui, né? Mas elas têm alguma limitação, alterações em ressonância, alterações em biópsia. Então, é um artigo muito feliz para mostrar que a gente tem só a pontinha do iceberg para conhecer. Um pouquinho de tratamento. Eu falei que ia falar de tratamento. Tudo que eu falar aqui, pessoal, off-label, tá? Então, já quero deixar isso bem claro para vocês. Mas como que eu posso tratar uma pessoa que tem uma miopatia centronuclear? Então, basicamente, eu posso começar a utilizar uma piridostigmina? Posso. Qual que é, basicamente, o racional clínico aqui, tá? Tem alguma doença de placa motora aqui? Não, não tem. Então, por que eu estou utilizando a piridostigmina? É porque parece que você melhorando a placa motora nesses pacientes que têm mutações em proteínas relacionadas ao túbulo T, parece que você melhora um pouquinho a contração muscular. Então, ela pode ser utilizada. Esse é o racional. Tem algumas cortes italianas, francesas estudando pacientes assim, posso mandar depois os artigos, mas se vocês decidirem, é por conta e risco. E sempre que eu inicio algum off-label com o paciente, eu deixo muito claro isso com o paciente, faço o paciente assinar, inclusive, um termo de consentimento, né? Porque, basicamente, eu não posso usar o paciente como cobaia. Então, eu falo, olha, tem alguns pacientes que já fazem o uso de medicações em outros lugares,
Alguns melhoram, outros não. Tem todo o racional por trás, a gente não sabe como que você vai responder. Já tentaram terapia gênica para MTM1, né, usando adenovírus. Está ativa, não está mais recrutando, acho que é na Europa, se não me engano. Não, US. O nome do estudo é Aspiral, né? E é a Audentes que está fazendo. A Audentes, ela faz várias terapias gênicas envolvendo miopatias. Teve um update agora, não sei quando que vai sair o resultado, mas isso aqui tem fase 1, 2 ainda. Então vai demorar um pouquinho. Estão pensando em utilizar antinucleotídeo para dinamina 2, tá? Porque parece que as mutações relacionadas à dinamina 2, elas são mutações de ganho de função. Então, usando um oligonucleotídeo, eu consigo melhorar um pouquinho, né, diminuir a expressão do RNA desses pacientes. Então, esse aqui é um estudo que está recrutando, está no Clinical Trial, né, começou em 2019, a última update foi em 2021, em fevereiro, está recrutando ainda. Eu acho que esse é só na Europa, se eu não me engano, algum deles. E está aqui o sponsor, que é o Dynacure. Tudo isso aqui são pequenas biofarmas, biotechs, tá? Que depois são compradas por grandes farmacêuticas. Comentários finais para a gente falar. Eu falei demais já, gente. Queria ter terminado antes. Pensar em miopatia genética sempre, tá? Dor muscular, fraqueza muscular, rabdomiólise, a urina vermelha, independente da idade, do sexo do paciente. O exame genético tem que vir para Tier 1, tá? Painel genético, se possível, para Tier 1. Se você que tiver um dinheiro no hospital para escolher entre fazer no paciente uma ressonância do músculo ou um painel, e tiver frente a frente com o diretor, fala, eu quero o painel. Eletromiografia, não sei, eu ficaria muito entre os dois. Mas os pacientes e famílias, eles demoram muito para ter esse diagnóstico e manejo das doenças hereditárias, tá? Só para lembrar, setembro, eu acho que todo mundo aqui tem que fazer muito comemoração nas redes sociais, na mídia social, porque é o mês que a gente faz o awareness em relação a distrofias musculares e também ao dia de Duchenne, que é 7 de setembro, né? 7 de setembro. Então, setembro é um mês que é muito importante para eles e para a gente como geneticista também. Então, agradeço aqui pacientes familiares. Eu vou compartilhar na próxima aula casos reais, com tratamentos reais, para que vocês tenham mais ideia, mas eu queria que vocês tivessem uma visão geral hoje, para a gente iniciar essa primeira jornada aqui. Obrigado, pessoal. Obrigada, Carlos. Foi realmente bem legal, assim, eu gostei bastante até embora pareça um beabá, né, dessa parte do muscular histológica, assim, eu particularmente para mim foi bastante útil. A primeira pergunta, a gente tem 3 perguntas por enquanto, que são muito interessantes. A primeira é a partir de qual idade que você considera indicar a eletroneuromiografia? O pessoal consegue falar também aqui ou só eu consigo falar com você? Eu não sei como que eu coloquei aqui no... Eu não sei. Acho que eles não conseguem, eu tenho que ver isso no próximo Deixa webinar. eu ver. Eu acho que não, é porque não consegue ativar o microfone. Mas no próximo a gente faz isso. Mas pode falar. Eu posso permitir o Você pessoal. faz eletroneuromiografia em bebê? Eu não faço em bebê. Eu falo com os pais, basicamente. Se eu tenho uma criança que está num respirador mecânico, que eu vejo que tem necessidade, raramente eu pego bebês, tá? Geralmente eu estou mais em pacientes com adultos. Mas se eu ver uma criança que basicamente eu veja que a miopatia é um dos principais, antes de indicar a eletroneuro, porque é invasivo e você tem que levar todo o maquinário para uma UTI, né? Eu indicaria com certeza o painel. Não pensaria 2 vezes, tá? Se for para escolher e falar para a família, colocaria um painel e explicaria o porquê. Primeiro, é difícil fazer uma eletroneurografia dentro de uma UTI, tá? Segundo, é caro também, não é um exame barato. Terceiro, é doloroso, né? A gente, ainda mais no bebê. Quarto, a gente perde um pouquinho da compreensão da eletroneurografia quando faz em crianças menores de 2 anos, né? É observador dependente, paciente dependente também. E Exato. por último, a gente tem um exame que tem o mesmo custo e que te dá muito mais informações. Então, eu acho que eu faria, sim, diretamente um painel, fora os outros exames, uma CPK, uma avaliação, enfim,
tudo isso que a gente comentou ali de laboratório. Pessoal, quem quiser falar, eu consigo abrir o microfone aqui, tá? Eu acho que Ah, você está conseguindo? eu Então, tô... ó, tem uma pergunta, eu posso ir fazendo as perguntas que a gente já tem, mas se alguém quiser, pode levantar a mão, eu acho. Tem como levantar a mão. Boa noite, eu sou geneticista, mas atendo como clínico geral. Em que momento você acha que que devemos desconfiar de uma dor muscular generalizada dentro do consultório, principalmente como diagnóstico diferencial de fibromialgia? Pedir um CK sempre e se vier normal? secar sempre. Eu acho que o que eu estou aprendendo é que nem tudo que está em livro é o que o paciente vê. O paciente não lê livro, né? Então a gente não vai ter aquele fenótipo clássico para tudo. E eu comentei muito dos dois casos de fibromialgia porque me marcaram. Os dois que me mandaram, os dois é uma miopatia. Né? Tá 100% por enquanto. É claro que se me mandarem mais 10, talvez não seja todos. Mas todos os pacientes que eu vejo agora com fibromialgia, o pessoal da reumatologia vira de cima a baixo. De verdade. Faz anticorpo, faz FAM, faz mil tipos de FANs, faz anti-Jo, anti-Ra, anti-Li1, tem anti que eu nem conheço, nem sabia que existia. Então, por que a gente não pode também investigar um pouquinho, né? Porque eles colocam a fibromialgia como diagnóstico de exclusão porque eles não conhecem as miopatias congênitas. Então, quer dizer que eles não excluíram todas as causas ainda. Então, cabe a nós excluir as 200 possíveis. Como eu falei para vocês, 1 para 1.000 não é pouco. 1 para 1.000 é mais que esclerose múltipla, tá? E é 10 vezes mais do que polimiosite. Então, eu começaria investigando com certeza uma dor muscular crônica com diagnóstico de fibromialgia com CPK, com aldolase, TGO, TGP, dependendo do músculo. Se for localizada, pediria um ultrassom. Se for difusa, não pediria, mas se for localizada, pediria para avaliar aquele músculo em específico. E, eventualmente, falaria com o paciente, olha, se você quiser investigar, e perguntaria se teve história familiar, se mais alguém na família. E na próxima semana eu vou compartilhar um caso onde chegou a paciente que é um diagnóstico, eu não quero estragar a proteína, tá? Mas é um RIR1, e o pai está investigando na reumatologia uma artrite. Tem dor muscular em punhos, tem dificuldade para levantar de cadeira e a reumatologia fechou o diagnóstico de artrite reumatoide, mas não fecha o diagnóstico pelos critérios que eles usam. Não tem alteração na radiografia, não tem nada de artrite. Ele também tem RIR1, só que ele está em negação para aceitar a doença genética dele. Ele também tem a mutação, tá? Dominante no caso, mas a filha aceitou e já está iniciando o tratamento. E eu vou falar para você na próxima aula qual foi o tratamento que a gente utilizou. O primeiro não deu certo, tá? Ela teve taquicardia, a gente passou para o segundo. Enfim, eu estou aqui me alongando já falando a próxima aula, mas fibromialgia eu faria o mesmo que a reumato faz. Escolheria todas as causas antes de falar que realmente é. Ó, o colega perguntou se não colocaria lactato, ácidos orgânicos na urina e perfil de acilcarnitina também, Independe do nos paciente, exames. na verdade, né? A gente pode ter algumas miopatias que ocasionam, principalmente se você tiver sinais de hipoglicemia, se você tiver... Depende, na verdade, porque esses painéis, eles já incluem alguns efeitos de beta-oxidação que cursam também com miopatias, e se eu não me engano, eles também incluem as glicogenoses que cursam com miopatia, o POMP. E a POMP é uma doença autossomal, mas também é uma glicogenose e também uma miopatia. Então, os painéis, eles são muito específicos em relação a isso, e eu não sou contra a bioquímica, pelo contrário, eu acho bioquímica fundamental, principalmente falando em newborn screening, mas a grande parte das miopatias e doenças musculares que causam dores e que são erros inatos, os genes estão nos painéis, né? Então, é só você pensar em algum que não esteja, compartilha comigo, mas todas que eu tive esse insight, será que tem esse defeito? Não vou lembrar agora. Ah, eu acho que a deficiência carnitina cerebral não causa miopatia, deixa eu pensar em alguma. Se alguém lembrar em alguma aí, me fala. Mas todas que causam estão nos painéis. O que não está, eventualmente, é a DNA mitocondrial, né? Então, mas DNA mitocondrial teria um quadro um pouquinho mais acentuado, né? De miopatia e outros sintomas. E daí o lactato, sim, pode fazer parte do teu arsenal bioquímico. Certo.
Aqui tem uma outra pergunta, que é, sou residente em Brasília, e aqui no ambulatório de neuro, eles reforçam muito a questão de solicitar eletroneuromiografia só se a suspeita for fraqueza de origem periférica. Você disse que pediu para o paciente que não relatava fraqueza. Quando você costuma pedir? Eu tenho paciente com, olha, dois pacientes com POMP, que é fraqueza mais proximal, que eles vieram por causa da neuromiografia. Então, assim, não quero desfazer o que o neuro faz, o neuro sabe muito mais do que eu direto no neuro, inclusive ele que faz, põe a agulhinha lá e coloca. A principal suspeita é para neuropatias, né? Então, quando tem uma neuropatia, eu peço a neuromiografia, mas em miopatias eles ajudam muito, né? Tanto é que vem aquela sugestivo não sei, potencial polifásico, sugestivo de miopatias, e isso sugere um painel. Então, não é indicação primária, mas muitas vezes o paciente vem para a gente investigar miopatias porque tem eletroneuromiografia alterada e de fraqueza muscular proximal. Então, eu tenho dois pacientes com POMP tardio que esse foi o caminho que eles seguiram. Interessante. Outra pergunta, boa noite. No caso das miopatias associadas ao HIR1, houve um resultado de clinical trial com N-acetilcisteína, publicado em 2020, que mostrou ineficácia. Mesmo assim, como foi apenas um estudo, ainda utilizado na prática? É a próxima aula. A gente tem não só a N-acetilcisteína, o que acontece? Qual é o racional? A N-acetilcisteína ela é precursora da glutationa, se eu não me engano, que é um antioxidante. E a gente está vendo que o HIR1 ele causa muita alteração relacionada à oxidação, a reagentes oxidativos. Então, esse seria o racional de utilizar o remédio para tosse em uma miopatia por HIR1. Só que isso daí foi, se não me engano, o trial teve pouquíssimos participantes, alguns melhoraram, outros não. Então, a gente não consegue ter uma resposta. Não consegue mesmo. Tem que fazer um trial grande, duplo cego, separado, mas é difícil conseguir. Porque mesmo em HIR1, você tem vários... HIR1 não é só uma doença. Vocês vão ver na próxima aula. HIR1 é um espectro que vai desde um paciente que pode ter uma hipertermia durante uma anestesia, né, hipertermia maligna, que pode ser mutação no HIR1, Uhum. até um paciente que pode ter uma miopatia central core, até um paciente que pode ter uma miopatia grave parecendo MTM1. Depende do que? Se é em homozigose, em heterozigose, tipo de mutação, depende de muitos fatores. Então, não é só o gene que importa, é o gene, se é em heterozigose, em homozigose, o tipo de mutação, o local da mutação, o efeito da proteína, e a grande maioria das mutações em HIR1 que vocês vão encontrar em painéis, e vocês vão pedir muitos painéis, vão ser variantes incertas, e a grande maioria delas vão virar benignas. Tá? Então, eu vou comentar mais sobre tratamento para HIR1, não só N-acetilcisteína, como também vou comentar um pouquinho sobre salbutamol, eventualmente até posso colocar resveratrol, que estão tentando utilizar, na próxima aula, utilizando um caso clínico de uma paciente minha com HIR1, que é essa que tem o pai que está em negação. A gente está aí chegando no finalzinho aí, vou fazer a última pergunta aí, mas vocês podem guardar as próximas perguntas para na semana que vem, que a gente vai ter os casos clínicos e tudo, vai ser bem interessante também. Boa noite, eu tenho 3 casos associados à Lama-2. Os 2 são bebês e uma adulta. Tem alguma novidade para tratamento? Trago na próxima aula. Eu trago, tem clinical trial saindo, a gente tem várias biotechs estudando ensaios genéticos, a Lama-2, não só isso, várias distrofias de cinturas, distrofias de cinturas 2C, 2D, a 2B tem clinical trials de terapia gênica sendo utilizados, então eu acho que as miopatias, nos próximos 5, 10 anos, vai ter um boom de tratamento que a gente, não só neurologista, a gente tem que pegar. Então, hoje, como que é o tratamento nosso? A gente está falando muito sobre tratamento específico para a doença, mas eu não quero que vocês esqueçam, esses pacientes todos têm
todos não, grande maioria deles tem alterações psiquiátricas, depressão, ansiedade, bipolaridade, vocês têm que pesquisar isso e saber tratar isso. Ah, eu vou encaminhar para o psiquiatra. Não, vocês são médicos também. Se você vem um paciente com ideação suicida, com miopatia, você não vai esperar a consulta com o psiquiatra daqui a 2 meses. Você vai fazer alguma coisa, seja lá o que for, tá? O que tiver ao teu alcance. Então, muitos deles têm dor crônica, incapacitante. Então, você tem que entender sobre quais são os medicamentos que utiliza para dor crônica. Então, estudar o básico, gabapentina, pregabalina, estudar o que tem no SUS, que você pode liberar alguns pela LME, né? De estado para estado varia, mas pode fazer LME para pregabalina, para gabapentina, se eu não me engano. E você consegue melhorar a vida daquele paciente. Você tem que falar para aquele paciente, olha, o teu prognóstico é esse. Comece a ajustar a sua casa. Quantos andares tem sua casa? Ah, tem 2, doutor. Comece a ser sincero. Então, comece a ajustar, comece a trazer seu quarto para baixo, comece a mudar a sua casa aos poucos. Tem que ser sincero com o paciente. Não é só passar a mão na cabeça e tratar a dor. Eu vejo que muitas vezes a gente não trata a dor do paciente, é a dor física mesmo. E com isso, a criança não vai na escola, a paciente não vai trabalhar, acaba sendo demitida. E tratar a dor crônica, que eles já tratam pela fibromialgia, também deve ser um conhecimento nosso. E isso é fácil, é só pegar a bula de pregabalina, gabapentina, canabidiol, eventualmente, estudar a dose e você conversar com o paciente, começar com dose baixa, ver efeito colateral, falar que ele pode ficar sonolento. Cabe a gente não tem esse expertise, desculpa passar o tempo já, a gente não tem esse expertise de fazer tratamento porque não nos é ensinado na residência. E isso é uma falha. É bom que é acesso direto, porque a gente já vai para o que a gente quer, né? A gente vai para a genética, que é o que a gente quer estudar. Por outro lado, a gente perde uma parte importante, que é a parte de prescrição de medicações comuns. E eu só ganhei isso por causa da endocrinologia. E aí outras pessoas ganharam isso porque fizeram ou neuro depois, ou erros inatos. Mas a gente tem que tratar também, não dá para um Duchenne ter que ir para o endócrino para a gente prescrever corticoide. É nosso paciente, a gente fez diagnóstico. Né? Então, você que vai passar o corticoide, qual que é a dose do corticoide, qual corticoide que você vai utilizar, você vai estudar, você vai lá ver a situação da família, qual pode comprar. Então, acho que vale muito a pena a gente estudar as medicações assim, modernas, skipping, né? Enfim, é legal estudar tudo isso daí, é muito legal, mas cabe a nós estudar também as medicações comuns para todos esses pacientes, tá? E não vai ser uma aula minha, por exemplo, até pode ser, mas eu vejo muitos pacientes com convulsão genética onde o geneticista não trata, não sabe prescrever um anticonvulsivante, não sabe prescrever um supositório de diazepam para quando a mãe está com a criança. Estou mudando aqui o assunto, mas só para terminar. Quando a criança está 4 da manhã convulsionando e ela não tem como levar a criança no pronto-socorro, ela tem como pôr um supositório de 2, 3 miligramas de diazepam intrarretal e aquilo vai salvar a função cerebral da criança. É a função nossa como médico, tá? Porque são doenças genéticas e a gente trata doenças genéticas. Não é encaminhando toda hora. A gente é multidisciplinar, a gente encaminha para o neuro, mas eventualmente cabe a nós também aprender um pouquinho mais sobre as outras medicações, tá bom, pessoal? A gente é médico de doença rara, tá? Não é só médico de diagnóstico, de laudar exame e de ler exame. A gente é muito mais que isso. É muito bom. Várias pessoas, né, agradecendo aí. A gente pretende gravar a aula, né, e deixar, quer dizer, já está gravando, né, mas a gente pretende liberar a gravação aí para que as pessoas possam, para que possa, né, reassistir. Enfim, eu mesma sinto que devo ter que assistir umas 3 vezes mais para poder algumas coisas, né, fixarem, né? Então, muito obrigada. Na semana que vem a gente deve discutir os casos, né, e aí a gente espera ver vocês aí de novo.